Rufino, 2024, editora Olho de Gato. Apresentação. Assim me contou Maria, chega até nós ao pé do ouvido, se abiroca na ilharga da janela aberta da sala e no balanço da caneca de Flandres, no saborear de um gole de café preto forte coado no pano. Nos conta uma meia dúzia de histórias de arrepiar. Maria é uma fonte-mãe, narradora e força motriz das histórias que vão se enfileirando nas contas da tradição ribeira, seringueira, coletora dessas páginas de rio nas quais o leitor se banha, se refresca ou submerge. Maria é um sopro que reluta contra o apagamento das narrativas que constituem as vivências e o imaginário amazônico. Tal contraposição remete em situação análoga àquilo que Angel Rama considerou os rígidos princípios de abstração, racionalização e sistematização do colonizador, tentando fazer sucumbir a individualidade e a imaginação do outro, ou melhor, de Maria. Mas que dizer dessas histórias se água não tem cabelo, não tem fio de entrançar, não tem corda de lhame? São gotas muitas que se fundem num alvoroço de lágrimas barrentas das cabeceiras, da boca, da foz dos rios amazônicos, brotadas das mulheres que experimentaram suas dores no mistério dos acontecidos, conforme os múltiplos sinais que cumpriam. Mães, crias, extrativistas, esposas, lavadeiras, curandeiras, avós, festeiras, irmãs, agricultoras, donzelas, empregadas, amigas, donas de casa. Maria é a contadora de causos que emprenha as oiças atentas de outras tantas no semear do narrado, do vivido e do sonhado, aturdindo suas emoções e confundindo-lhes a razão. Maria é uma voz coletiva que vem do atemporal e emerge nas páginas aquosas ao sabor das marés, de vozes que a deixam fluir. Nesse percurso, as imagens construídas seguem o fluxo do imaginário, dinâmico e movente, conforme a visão de Gilberto Duran, no contexto da construção desse conceito. É nesse curso que nos banhamos várias vezes em diferentes rios neste mesmo livro. Em Mistérios do Rio, temos o encontro com Corina e o encantado das paragens de onde ela tira o seu sustento de lavadeira. Em O Anel do Boto, acompanhamos a travessia de Rosa, empregada de uma fazenda no interior do Pará, que se vê enredada em um compromisso com um moço desconhecido. No canto à seringueira, Maria das Graças transmuta-se na árvore profissão que lhe nomeia. É aquilo que ela é, seringueira. É aquilo que ela faz, corta seringa. É justamente daquilo que ela precisa para viver, do sangue látex que corre pelo seu corpo, sem esperar o derrocado do ouro que vira pó em todas as versões da história oficial. Na narrativa A Mãe da Cabeceira, Madalena deixa o único rebento de presente a outra mãe, tão dedicada quanto ela no cultivo de filhos. No caos A Canção, 3 mulheres mães do mesmo filho assistem ao encantamento da criança por um pássaro, sem nada poder fazer para rever o fatal desconhecido. Já em A Benzedeira, Dona Otávia, interventora divina, age com rezas para salvar o filho de Dinoca do destino atroz na mata com o Curupira. Todas essas mulheres tramadas nessas páginas são forjadas nas barrancas de rio, nas casas de farinha, nas vertentes de lavar, beber e cozinhar, nas bacias de preparo de remédios, nas ervas para os benzimentos, na cosmologia amazônica, e em alguma medida desafiam o estabelecido, o ordenamento do mundo, das tradições, traduzindo-se em força e em presença. Eras de ti, Maria, que não contastes tudo isso, tintim por tintim, para a gente antes. Carla Soares Pereira.
Este livro foi produzido através do edital Livro e Literatura da Secretaria de Cultura e do Governo do Estado do Pará, com recursos da Lei Paulo Gustavo, venda proibida. Assim me contou Maria, Aniele Valério Rufino, 2024, editora Olho de Gato. Prólogo. Os caboclos da Amazônia sempre tiveram forte relacionamento com o meio ambiente, tecendo enredos de saberes que se configuram principalmente com o desenho do feminino, por estar associada à mãe natureza, aquela que nutre o ser humano, que cuida, que ama, mas que também exerce poder repreendedor, de corrigir, para que os filhos possam aprender e melhorar suas ações. Desde esses primeiros passos nesse caminho que é desenvolvido através de rede de saberes entre os povos que convivem nesse espaço cultural, essa presença feminina foi se fortalecendo e exerceu nesse caboclo amazônico o poder de multiplicar esse sentimento de mãe protetora. A religião, a culinária, as danças e principalmente os temores ocultos nas visagens noturnas que cruzam os caminhos dos rios, das matas e se espalham por todas as partes, principalmente através das histórias contadas pelas mulheres. Não somente entretêm os filhos, mas utilizam as histórias para apresentar valores e respeito por tudo aquilo que não podemos entender. Analisar as histórias e como muitos conhecem as lendas amazônicas a partir dos saberes contidos na oralidade de mulheres é uma forma de registro escrito nos compostos que formam esse pertencimento regional. Assim me contou Maria é a voz de nossas mães, avós, madrinhas, tias e irmãs, que percorrem o caminho da contação de história e transcendem as barreiras do tempo na conservação dos relatos que construíram e continuam a edificar o processo de preservação da nossa cultura. É, acima de tudo, um registro de memórias afetivas. Tudo tem mãe, e essa afirmativa é fortemente enraizada nas muitas paragens espalhadas no vasto manto verde amazônico. A mãe da mata, a mãe do rio, a mãe da cabeceira, a mãe da cachoeira, a mãe de tudo. As mães são as que fazem nascer, as que permanecem e as que defendem e protegem. A lenda amazônica contém um mito, os quais manifestam valores culturais contendo elementos de identidade de um povo. Neste sentido, a concepção de que a lenda é apenas uma história de cunho imaginativo, distante da realidade, é desconstruída. O universo nelas se apresenta como uma associação simbiótica entre o ser humano, o ser animal e o ser vegetal. Portanto, não há fronteiras entre o humano e a natureza. Eles se integram. Cada conto descrito neste livro foi escrito a partir de relatos verdadeiros de mulheres que viveram ou que conviveram com as personagens das histórias. Poderíamos dizer que são contos de terror, mas para nós amazônidas são as histórias que ouvimos quando crianças e que eram contadas por nossas antepassadas, que também diziam ter ouvido das anteriores. São histórias que nos dizem muito mais do que relatos de horror. Elas nos contam sobre as visagens, as assombrações, os arrepios, os vultos, as significativas impressões que vivenciávamos de uma forma ou de outra durante toda a nossa trajetória e que fazem parte não somente do nosso imaginário caboclo, mas de nossas vivências. Os relatos deste livro são também a reunião de memórias afetivas que permanecem vivas em nossas reminiscências, acalantadas por nossas lembranças infantis e principalmente pelas recordações